Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre teoria estruturalista. Me sigam nas redes sociais, posto muita coisa boa por lá. Desejam fazer cursos online e com certificados? Acessem minha plataforma de cursos. O link está na descrição desse vídeo. Se você também tem interesse em questões comentadas sobre as teorias da administração, tem um link aqui também na descrição do vídeo. Vamos para a aula. Por volta de 1950, surge a teoria estruturalista. Essa teoria está dentro da abordagem estruturalista, onde, nesta abordagem, se encontra a teoria burocrática e a teoria estruturalista. Como falamos no vídeo da teoria burocrática, Max Weber buscou estudar fielmente e somente a organização formal, ou seja, normas, regulamentos, regras e procedimentos. Esse foi um grande erro das escolas clássicas anteriores, estudar somente uma variável. Foi assim com a administração científica, que buscava somente a produtividade. Foi assim com a clássica, que focava somente na estrutura. E foi assim com a teoria das relações humanas, que focava apenas nas pessoas. A teoria estruturalista é bem diferenciada. Ela é consequência da teoria burocrática no que tange à organização formal. Porém, ela se dedicou a estudar um pouco de cada teoria. Ou seja, a teoria estruturalista não foca apenas numa variável. É tanto que a ênfase dessa teoria são a estrutura, pessoas e o ambiente. Dessa forma, essa teoria estuda a organização formal e informal. Os contextos das escolas clássicas sempre foram as indústrias, os problemas industriais. Elas sempre buscavam resolver problemas típicos das indústrias. Exemplo, eficiência, reduzir custo, lucro, estrutura, produtividade. A teoria estruturalista estuda bastante a relação das organizações com a sociedade. Dessa forma, os estudiosos estruturalistas verificaram que o indivíduo não precisa somente dos serviços industriais. A sociedade começa a ser mais complexa e, portanto, necessita de serviços mais específicos. Ou seja, dentro da sociedade, o homem e a mulher precisam estudar, precisa cuidar da saúde, precisa de empresas voltadas para a prestação de serviços, precisam ir na igreja, cuidar da família, ser voluntário. Assim, surge nesta época um conjunto de organizações complexas que se difere das indústrias. Por isso, essa teoria se preocupa em aplicar a ciência da administração em diversos tipos de organização. Bom, se surgem essas organizações complexas para atender às necessidades das pessoas, então se faz necessário olhar para a personalidade do indivíduo, pois ele terá que se adaptar e atuar em vários momentos em organizações diferentes. Então, uma hora, o homem tem papel de funcionário e deve se comportar como funcionário. Mas outra hora, o homem tem um papel de voluntário ou papel de religioso e precisa de uma postura para tal. E assim por diante. Por isso que se afirma que a teoria estruturalista tem uma leve aproximação à teoria das relações humanas. O grande nome da teoria estruturalista se chama Amitai Etzioni. Ele é o principal nome, porém, houve outros estudiosos, entre eles Blau e Scott. Amitai se dedica a estudar como as organizações estão organizadas e estruturadas. A sua preocupação era analisar que as organizações dependem uma das outras e que cada empresa não existe somente por causa de um departamento. Se as organizações têm resultados positivos, isso é fruto do conjunto do relacionamento entre as partes, ou seja, o relacionamento entre os departamentos. Nessa época, ficou famosa a frase: o todo é maior que a soma das partes. Ou seja, não podem apontar apenas um ou outro fator,
e sim o relacionamento de todos para alcançar o objetivo. Nessa teoria, surge também o estudo da relação do ambiente externo e interno, como as empresas precisam se adaptar e estudar o meio que elas existem. Assim, Amitai Etzioni estuda também os conflitos organizacionais e diz que não existe harmonia de interesse entre patrão e empregado, como já foi dito em outras teorias, mas que esses conflitos podem gerar evolução, boas mudanças e boas existências de ideias. Para falar da teoria estruturalista, não podemos esquecer do homem organizacional. Como foi mencionado, ele desempenha vários papéis. E para ter êxito, ele necessita de algumas características. Primeira, flexibilidade. Em uma sociedade moderna, sempre vai existir novos relacionamentos, novas demandas, pois numa sociedade em constantes mudanças, o risco de desligamento é grande e é preciso ser adaptável. 2. Tolerância às frustrações. Sempre vai existir conflitos entre o que você necessita e o que a empresa necessita. Então, é preciso tolerar para não existir desgaste emocional. 3. A capacidade de adiar recompensas. Nem sempre você conquista rapidamente as suas realizações. Portanto, é necessário continuar em suas atividades até conquistá-lo. Observaram que a teoria estruturalista faz e foca numa abordagem múltipla e não restritiva. É tanto que se afirma que nessa época as empresas deviam agir como um sistema aberto, em constante relacionamento com o ambiente externo. Para isso acontecer, era necessário estruturar as empresas em níveis organizacionais. Entre eles temos nível institucional, onde estão os diretores e ali acontecem as decisões. Nível gerencial, onde estão os gerentes e ali acontecem os planos. E nível técnico, onde estão os supervisores e ali acontecem as operações. Amitai Etzioni defende uma tipologia para as organizações. São elas: as organizações coercitivas, onde o poder é feito a partir da coerção e o controle é através de prêmios e punições. Exemplos: prisões e penitenciárias. Organizações normativas, onde o poder é normativo e o controle é feito a partir da ideologia, fé e crença. Exemplos: igrejas, hospitais e universidades. As empresas utilitárias, onde o poder é remunerativo e o controle é feito a partir de incentivos econômicos. Então, o exemplo são as empresas em gerais. Outra tipologia das empresas é na visão de Blau e Scott. Ele diz que existem participantes que se beneficiam de uma organização formal. São elas: os próprios membros, acionistas, os clientes e o público geral. Dessa forma, existem 4 tipos de organizações. Primeira, associações de benefícios mútuos, em que o beneficiário principal são os próprios membros da organização, como as associações, cooperativas e sindicatos. 2. Organizações de interesses comerciais, em que os proprietários ou acionistas são os principais beneficiários da organização. 3. Organizações de serviços, em que um grupo de clientes é o beneficiário principal. Exemplo: hospitais, universidades, escolas, organizações religiosas. E 4. Organizações de Estado, em que o beneficiário é o público em geral. Exemplos: organizações militares, correios, instituições jurídicas e penais, segurança pública, saneamento básico. Bom, essa é a teoria estruturalista. Para finalizar, algumas críticas também são apresentadas para essa teoria. O estruturalismo não constitui propriamente uma corrente específica ou individualizada das teorias da administração.
Muitos textos gerais da administração nem fazem alusão ao termo, e em outros textos as referências são escassas. Quando apresentados os temas referenciados ao estruturalismo, estes são os mesmos das correntes comportamentalistas das relações humanas, embora visualizados sob um ponto de vista sistêmico. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, comentem aqui nos comentários. Também compartilhem esse vídeo para quem precisa, para assim mais conteúdos possa chegar a mais pessoas. E outra, se você tem interesse em conteúdos mais aprofundados, em cursos, acesse a plataforma do professor Daniel Santana. Lá vai ter muitos cursos com certificados de forma grátis ou não. Outra coisa, pessoal, querem questões comentadas? Então acesse o link também na descrição que você receberá questões comentadas das teorias da administração. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais. Pessoal, um forte abraço e bons estudos.